Viemos até ao Seminário dos Olivais falar com o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, neste dia em que a cidade de Lisboa se prepara para uma noite longa para festejar Santo António. Dom Rui Valério, obrigado por ter aceito o nosso convite, o programa Eclésia também. Santo António, amanhã mesmo, vai presidir pela primeira vez, como Patriarca de Lisboa, a Eucaristia, a procissão que irá pelas ruas de Alfama. Um santo muito popular, mas que é também um doutor da Igreja. Como é que a Igreja também pode trabalhar esta dimensão de não deixar apenas o Santo António nesta área do popular? E é necessário também conhecer o teólogo. Olá, muito boa tarde. Então, exatamente, porque na Igreja, tanto mais elevado se chega, ou mais acima se alcança, naquilo que ao saber da teologia diz respeito à efervescência da contemplação, tanto mais a pessoa se sente como que incutida por um espírito de solidariedade com a humildade, com a simplicidade. Deus fez-se homem, Deus veio até nós. E São Paulo, com uma palavra fortíssima que foi aquela da kenosis, o próprio Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, portanto se fez servo até entregar a sua própria vida morrendo na cruz. E portanto é exatamente este o dinamismo próprio da santidade. Ou seja, tanto quanto mais elevado se alcança na vida espiritual, tanto mais profundamente se vai. Existe aqui uma proporcionalidade entre este movimento da subida e o da descida. Quanto mais alto, mais em baixo se penetra. E é por isso então que nós, com toda a propriedade, associamos os dois grandes mistérios, que é o da encarnação e é o mistério igualmente da ressurreição, os mistérios pascais, que estão profundamente íntimos e unidos, porque eles retratam bem um pouco o que é esse dinamismo, que foi então assumido por Santo António e que nós, como povo de Deus, o captamos e agora à nossa maneira, à maneira de cada época e também à maneira de cada contexto social, de cada contexto populacional, de cada contexto quase que até étnico, está a ser, pois bem, prorrogado pelo caminho da história. E o próprio povo tem esta noção, apesar de não conhecer na profundidade, mas pressente e compreende a profundidade de Santo António, também pela grande devoção que sempre lhe nutriu. Aquilo que torna Santo António e um outro santo interessante, atrativo, é o facto de nós, ao nos aproximarmos deles, ao escutarmos a palavra que pronunciam, ao contemplarmos os gestos que realizam, assumimos a certeza de que estamos na presença de alguém que transporta em si o próprio Deus. É Cristo que se nos apresenta, que se nos oferece. E isto é algo que nós intuímos pela luz da fé. Aquela certeza de que o que este homem, entenda-se o santo, me propõe, me revela, não é só para resolver o meu problema do hoje, do cotidiano imediato, mas é algo que, ao mesmo tempo que me alimenta e sustenta, me vai como que escacarando horizontes de esperança e de vida. É a particularidade dos homens de Deus, daqueles que verdadeiramente são sacramentos do eterno na efemeridade do tempo. São testemunhas da eternidade nesta passagem temporal e espacial em que nos movemos. Com que sentimento vai amanhã percorrer as ruas de Alfama, penso que leva aquela relíquia, não é, de Santo António, irá percorrer aquelas ruas engalanadas para a festa, mas aquele será um momento em que as pessoas estarão com um semblante muito específico, muito próprio. Partilhando os sentimentos que me movem e que certamente eu levarei comigo, em primeiro lugar, é um sentimento de uma grande admiração por esse grande santo que no seu tempo e depois em diversos tempos da história foi capaz de traduzir o Evangelho para aqueles a quem o Evangelho à partida estava inacessível. Um pormenor me tocou profundamente há uns anos,
quando eu li, algures, que quando foram feitas análises científicas ao seu corpo, que permanece em Pádua, descobriram que ele era um homem de intensa oração pelo estado ósseo em que se encontravam as plataformas dos seus joelhos. Um homem de intensa oração. E, no entanto, a ideia que nós fazemos de Santo António é que era um pregador exímio, incansável. Parece que não havia lugar onde ele não chegasse com a sua palavra, a sua simplicidade. E, no entanto, é um homem de intensa oração. E, portanto, com esta admiração na Algesbeira. Em segundo lugar, a nossa procissão e todas as nossas manifestações de fé e devoção são uma afirmação da nossa comunhão com Ele, com aquilo que Ele viveu, com aquilo que Ele ensinou. Ele era um franciscano, das intimidades de São Francisco. E, portanto, quanto é intensa, quanto é pujante, essa mensagem que Ele tem para mim e para todos nós, neste nosso tempo em que nós estamos em guerra, em conflito. É o Médio Oriente, é a Ucrânia, mas repare como a própria humanidade em relação à natureza, em relação à ecologia, como o Papa Francisco tantas vezes tem apelado para esta ecologia integral. E, portanto, é um momento de comunhão com Santo António para que, a partir ou em força ou em virtude ou ajudados por essa comunhão, nos sintamos em comunhão uns com os outros, em comunhão com Deus, em comunhão com o mundo, com o criado. E, finalmente, é um sentimento de solidariedade com o povo de Lisboa. O povo de Lisboa reconhece-se em Santo António. Exatamente porque ele assumiu em si esta, como é que eu ia dizer, esta transversalidade, esta abertura, este carisma universal. Lisboa é um pedaço de terra que não se deixa confinar por nenhuma fronteira. Tem o mar, depois temos o aeroporto, também os aviões já fazem parte do nosso panorama e da nossa paisagem. E Santo António é isso. É aquele douto, proclamado doutor da Igreja, mas é também o pregador simples. É aquele que se dirige a multidões eruditas, estudadas e competentes, mas que depois também é capaz de se dirigir a um lago onde estão peixes e proferir um maravilhoso sermão, quanto mais não seja pelo instrumento ou pelo uso do silêncio. E Lisboa é isto. Lisboa é esta capacidade de assumir em si algo que pertence ao ADN do catolicismo. O famoso et, do não só, mas também. Não somos pessoas do ou. Não é esse o catolicismo. E, portanto, nós, na figura de Santo António, não descobrimos apenas uma interessante figura histórica que pertence à Portugalidade, mas também pertence a outros contextos, nomeadamente do Centro-Europa, onde ele é altamente apreciado e estimado. E, portanto, serão esses sentimentos que me mobilizam para que o meu coração fique cada vez mais plasmado de acordo com aquilo que era o fruto do fogo do Espírito que transbordava no que Santo António fazia e no que Santo António dizia. Percorrerá, falava há pouco, as ruas de Alfama, que é um local também em transformação. As senhoras nas varandas tendem a ser substituídas por turistas, as residências de famílias de décadas são alojamentos locais, são hotéis, as peixeiras agora são louras e puxam trolleys, não é? Porque vêm a visitar a cidade. Há um problema também da habitação, é uma cidade que se transforma. Como é que o Patriarca de Lisboa olha também esta realidade de uma habitação cada vez mais inacessível para os lisboetas? 2 pontos. Em primeiro lugar, acho que é difícil alguém chegar a Lisboa que não venha de uma proveniência onde Santo António não chegou já há muitas décadas. Independentemente da geografia de proveniência, seja na Europa, seja no Oriente, Santo António já lá está. E, portanto, essas irmãs e irmãos que
acho que diariamente chegam para nos visitar ou para viver ou em busca de trabalho, provém de geografias onde Santo António já está. E, portanto, é quase um reencontro ou é quase uma, como é que eu ia dizer, uma troca. Hein? Em segundo lugar, um assunto muito mais sério e sentido por todos nós, o problema da habitação. Eu gostaria de recordar, antes de mais, que em todas as declarações de cariz civilizacional que foram proferidas à face da terra e cuja inspiração é o Evangelho de Jesus Cristo, um dos direitos que assiste a todo o ser humano é o direito à habitação, o direito à casa. Quando nós falamos de habitação, não estamos a falar de um ponto meramente marginal, é fundamental. A casa, a habitação, não é apenas o lugar onde repousamos, onde nos encontramos, onde recebemos amigos, onde descansamos. É onde realizamos a nossa identidade. É onde nos reencontramos, antes de mais, conosco. E por isso é um direito fundamental. Eu julgo, e eu quero acreditar firmemente, porque conheço bem o meu povo, a minha nação, a minha cultura, eu julgo que o problema reside no facto de termos sido apanhados de surpresa. Não estávamos preparados de todo. Porque, meu Deus, se há povo à face da terra que é hospitaleiro, é o povo português. Mas isso reconhecidamente. O português dá e oferece o que tem e o que não tem. Acolhe onde está e onde não está. Eu acho que a grande questão foi que de repente surgiu aqui uma situação que não estava prevista, não era previsível. Porque durante décadas, pelo menos, para não dizer séculos, mas pelo menos durante décadas, nós fomos alimentados pelaquela convicção de que apenas o português é que partia. Só o português é emigrante, que Portugal é uma terra de partida. E de repente descobrimos que somos terra de chegada. Descobrimos de repente que o nosso território é também para imigrantes. E não estávamos preparados. E entre os que chegam, não chegam apenas turistas, chegam aqueles que vêm em busca de melhores condições. A procissão não passará em Arroios, mas em Arroios é um exemplo flagrante desta incapacidade do acolhimento. Pergunto como é que a Igreja de Lisboa, Dom Rui Valério, olha também estas alterações nesta lei de acolhimento, como é que a Igreja se posiciona entre o desafio do acolhimento e também essa sensatez de que as coisas têm que estar minimamente organizadas e reguladas? Antes de mais, a Igreja posiciona-se face a essa questão sempre com o coração nas pessoas, nos irmãos e nas irmãs, e ao mesmo tempo com os olhos e com o coração no Evangelho. Eu era peregrino e vós me recolhestes, diz Jesus em Mateus 25. E uma das bem-aventuranças fala exatamente daqueles que são perseguidos e que pela sua perseguição foram igualmente hospedados. A Igreja de Lisboa vive face a esta situação, em primeiro lugar, com um sentimento e com uma abertura de solidariedade. Mas de solidariedade no sentido de nos sentirmos a partilhar aquela angústia de quem não tem teto. Aquela aflição, como por exemplo, há relativamente pouco tempo, um irmão meu que vinha de um país, aliás, nosso irmão na língua e na história, que era africano, e que me dizia que não podia arranjar trabalho porque não tinha documentação. E não havendo documentação, não arranja trabalho, não arranja casa e não arranja... Isto é uma aflição para a qual eu à noite não posso dormir tranquilo e descansado. Eu vivo isto como um problema meu. Uma solidariedade, portanto, uma partilha daquilo que é o destino sofrido de quem está na rua. E está na rua porque não tem possibilidade, porque não há hipótese, não há uma porta, não há um lugar onde fique. Mas não ficamos só por aqui. Traduzimos esta solidariedade em ações concretas de auxílio, seja ao nível de alimentação, e portanto, nessa razão,
todas as nossas instituições, todas elas, sem fazer aqui distinção de algumas, todas as nossas instituições, é evidentemente que aumentaram muito não só o seu trabalho, como a capacidade para dar resposta a tudo isto. Depois também ao nível da alimentação. E há, sinceramente, neste momento, um acordo, um diálogo permanente entre as instituições da Igreja e aquilo que são as autarquias, aquilo que é ao nível governamental e aquilo que é também ao nível portanto, aquelas confederações industriais e comerciais e de agricultura que existem. Existe um diálogo permanente. Não, existe uma vontade férrea por parte da sociedade e por parte da Igreja de responder a este drama. Em terceiro lugar, já agora gostaria de dizer, eu olho para esta preocupante e dramática situação, encontrando nela, no entanto, uma oportunidade para Portugal. Uma oportunidade para Portugal. E a oportunidade deriva exatamente para o facto de que Portugal enfrenta um inverno demográfico, como sabe, ao nível de taxa de natalidade. Quando nós contactamos com alguns setores da nossa economia, nomeadamente da construção, mas também da transformação industrial, um dos problemas que hoje os responsáveis desses setores trazem é a falta de mão de obra. Então há falta de mão de obra e, no entanto, nós possuímos, encontramos pessoas que estão cá exatamente predispostas para trabalhar. Bem, eu acho que não é necessário vir nenhum Salomão para encontrar uma solução salomónica. Quer dizer, de um lado há fome e do outro lado há aqui tanta oferta. Estou a falar de mão de obra. Então, o que é necessário para que haja uma conjugação? Aí, como sabe, a Igreja pode, e eu faço, e não sou eu também, aqueles que são cultores da ação social da Igreja e da solidariedade social, nós fazemos-lo em termos de propostas, em termos de perspectivas, em termos de sugestões. Mas, aparentemente, é verdadeiramente isso que nos falta neste momento. Aqui uma solução salomónica, não é? Por um lado, há a abundância de oferta daquilo que é mão de obra. Por outro lado, há uma carência efetiva. Portugal necessita. E toda a gente hoje o reconhece e o afirma. Então, encontremos o canal justo, a configuração adequada para que uma resposta seja encontrada e para que uma necessidade seja resolvida. O Presidente da Câmara de Lisboa vai avançar com uma estrutura de acolhimento temporário para resolver esta situação, nomeadamente a que acontece em Arroios. A Igreja Católica está disponível também para dar o seu contributo, nem que seja dando um tom de humanização a todo este processo, a esta gente tão sofrida? Mas nós estamos lá desde a primeira hora, como sabe. Aliás, gostaria de deixar aqui que, nomeadamente, a Igreja, ao nível de paróquia, bem, há muito tempo, que tem promovido encontros, diálogos e que tem, enfim, acudido a estas situações, seja em Arroios, seja no largo ali da Igreja dos Anjos, seja noutras geografias. Os nossos grupos de voluntários que existem muito aqui em Lisboa de partilha, de solidariedade de alimentos, de roupa, de medicamentos, eles, como eu dizia há pouco, eles aumentaram muito a sua prestação e o seu timing de labor, exatamente para vir ao encontro de tudo isso. Assumiu o Patriarcado de Lisboa, foi nomeado para aqui, já fez algum caminho. Mudou muito a sua opinião acerca desta porção de igreja que caminha aqui em relação ao dia em que lhe disseram precisamos de si na Diocese de Lisboa e estes meses que decorreram, entretanto? Bem, têm sido meses muito intensos, como pode calcular.
sem uma equipa completa de bispos auxiliares, continuando a servir nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança. Portanto, tem sido um tempo muito intenso. Essa é uma situação que gostaria de ver resolvida rapidamente. E se Deus quiser, Santo António há de nos ajudar. Olha, Santo António, que celebraremos amanhã, vai nos ajudar, certamente. É um milagre. Mas, por outro lado, substancialmente, o meu posicionamento desde a primeira hora é o que continua, que é esta disponibilidade total para servir. E nenhum outro princípio, nenhum outro critério, nenhum outro objetivo me move, é o servir. E se é aqui que, neste momento, Jesus Cristo me chama, é aqui que eu pronuncio o meu sim, mas constato com grande alegria que verdadeiramente Lisboa é realmente algo que servir em Lisboa, independentemente de qual é a colocação, ou de qual a posição, ou de qual o cargo ou a missão que se desenvolve, mas o simples facto de servir nesta igreja, certamente que isto é extensível a todas as outras dioceses do país, mas servir nesta igreja é uma graça que Deus nos concede. Desde logo porque não é exclusivo de Lisboa, mas esta maneira como a própria sociedade procura a igreja para encontrar caminhos, para encontrar estradas, para vislumbrar horizontes. Isto é extraordinário. É verdade que os problemas são infinitos quase, hein? Mas também a bênção e a graça das soluções que tanto a Igreja como a sociedade civil, como voluntários, como o cidadão comum nos vai proporcionando, disponibilizando-se para o que for necessário, isto edifica-nos na vida, porque diz que verdadeiramente o sentido da existência não é o servir-se, mas é o servir. Não é o ser para si, mas é o ser para os outros. É um lema que eu acredito, que acalento e que, se Deus quiser, é a espinha dorsal da minha vida. Mas vai sentindo muita falta dos bispos auxiliares? Vou, nomeadamente porque, como reiteradamente afirmaram os meus predecessores, Lisboa, ao longo dos tempos, foi cultivando um estilo que era aquela da presença, da proximidade. E as comunidades estão habituadas a essa cultura de uma proximidade. O bispo faz parte, o que é muito bom, porque significa que é uma forma indireta de prosseguir na chamada sinodalidade, onde o bispo não é, enfim, um à parte, não é um que está, não se sabe bem onde, mas o bispo é um com o povo. Portanto, como dizia o Santo Agostinho, bispo para vós, mas cristão convosco. Mantém uma ligação muito próxima com a Diocese das Forças Armadas. Também lhe custa esta Diocese castrense ainda estar à espera do seu bispo? A Diocese castrense, como sabe, tal como Lisboa, povoa o meu coração, estão no meu coração. Foram muitos anos vividos naquele contexto, naquela missão, e isso plasma-nos, isto deixa-nos marcas profundas. Nunca eu, em relação às Forças Armadas, curiosamente, senti ou vivi qualquer coisa como preocupação. Isto porquê? Porque, de facto, há uma estrutura própria, da própria Diocese, pelo que é, que facilita muito. Vou dizer, por exemplo, aqui 2 ou 3 casos. Sucedeu agora que alguns capelães, por limite de idade, que são jovens, mas é o limite de idade que é estabelecido pela lei, vão para a reforma. E, portanto, é necessário todo aquele processo da sucessão, da nomeação. Estamos a falar inclusivamente de um vigário-geral, estamos a falar de capelães-chefes para um ramo, e aquilo na tropa está muito facilitado, porque ali há uma figura que, isto é só um exemplo, não é? Há uma figura que preside, que é aquela do mais antigo, que não significa que é o mais idoso, não é isso, o mais antigo. E, portanto, aquilo já está quase que no automático, estamos muito facilitados. Depois, houve desde a primeira hora, seja ao nível da tutela, seja ao nível dos comandos, das chefias,
uma compreensão impressionante relativamente ao atual contexto e à minha posição. E é por isso mesmo que, sim, eu vou-me dedicando o que é necessário, isto para dizer que há uma ligação, há uma compreensão, e sim, eu continuo a rezar ao Senhor da Messa para que envie um pastor, bispo, para tomar os comandos daquela diocese. Dom Rui Valério, ainda este mês penso que estará constituída a equipa da nova presidência da Fundação JMJ 2023, que se mantém. O cônego Alexandre Palma já participou numa conferência de imprensa, já falou e anunciou como é que iria ser gerido digamos, este lucro, este resultado positivo que resultou deste grande acontecimento. De alguma forma, teme ou tem receio de que, ao ser aplicado este dinheiro, e obviamente ele vão tentar rentabilizá-lo e multiplicá-lo, no sentido para ele continuar a apoiar os projetos, de ver depois este montante entrar nos circuitos dos investimentos financeiros, não se sabendo bem que género de negócios estará a apoiar, vão procurar ser criteriosos também nesta questão da rentabilização deste dinheiro? Olha, antes de mais e antes de responder diretamente à pergunta, deixe-me fazer um preâmbulo que o dinheiro da JMJ é dos jovens e, portanto, é para as suas iniciativas, é para projetos que contemplem promoção, seja no âmbito educativo, seja no âmbito cultural, seja no âmbito até social, dos jovens e infância. Portanto, o dinheiro, como é que eu ia dizer, se tem um dono, o dono é a juventude e a infância. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não posso falar do futuro sem falar do passado. Eu gostaria de prestar aqui a minha homenagem ao Dom Américo Aguiar, que conduziu a JMJ por um caminho, enfim, cujo resultado foi materializado neste sucesso, quer queiramos, quer não, a palavra é essa mesma, neste sucesso. E, ao mesmo tempo, quero aqui deixar desde já uma palavra de gratidão ao cônego Alexandre Palma pela sua disponibilidade em assumir esta responsabilidade, que é uma responsabilidade muito intensa e muito forte. Gostaria também de esclarecer que a Fundação e a sua direção têm uma autonomia que vai ser respeitada. E, portanto, o cônego Alexandre Palma está numa fase de constituição da sua equipa, da equipa de direção, e claro que uma das razões que presidiram à escolha do padre cônego Alexandre Palma é exatamente o conhecimento que ele tem não só da doutrina teológica pastoral do Papa Francisco, mas no que à economia de Francisco diz respeito. Sobretudo naquela abrangência em que não há economia de Francisco que não contemple os critérios da verdade, da autenticidade e, sobretudo, da promoção da dignidade humana, de todo o ser humano. Ora, sabendo nós que um dos pontos onde mais se lucra, ao que dizem, e é o próprio Papa Francisco que o diz, é, por exemplo, em contextos belicistas, isso está, à partida, excluído, acho que fora de questão. Isso nunca acontecerá. Não me estou aqui a substituir à direção da JMJ, mas eu estou a responder pelo conhecimento que, concretamente, o padre cônego Alexandre Palma tem sobre aquilo que é o pensar e os horizontes e os critérios do Papa Francisco, o qual se tem pronunciado com contundência e clareza acerca disso. E, portanto, é por esses princípios, tenho a certeza, que a Fundação se irá nortear. Ou seja, que seja realmente um motor de promoção integral. E, portanto, também as opções de investimento que forem feitas, elas respeitarão integralmente aquilo que são os critérios rigorosos
do Papa Francisco e ainda mais contundentemente do próprio Evangelho, naturalmente. Participou na visita à Límina, como é que foi esta experiência? Foi uma experiência interessantíssima. Algumas notas, desde logo foi uma semana muito intensa, né? Pela agenda, mas também pelos horários que era preciso respeitar. Em segundo lugar, marcou-me muito, mas sinceramente, o conhecimento que os dicastérios têm da nossa realidade. Com, talvez, um suplemento de inclusão. É que o conhecimento dele não é só fruto de uma preocupação ou de um querer saber o que é que se passa em Portugal, nas suas dioceses, nas suas paróquias, nos seus movimentos, mas é sempre um olhar que contém em si uma proposta, um caminho. E, portanto, isso, olha, edificou-me, sinceramente, sabendo que quando eu às vezes penso que estes problemas são só nossos aqui, e não, os problemas estão a ser, como é que eu ia dizer, mastigados, aprofundados, trabalhados noutros contextos, como nesses dicastérios romanos. Em terceiro lugar, vindo lá também com algumas sugestões, obviamente. Por exemplo, quando em diversos dicastérios se colocou o dedo na ferida. E isto é emocionante de ouvir. Por exemplo, a dificuldade de hoje a Igreja transmitir a fé. E é uma realidade de hoje, mas que já tem algumas décadas. E há um interesse em colmatar esta falha. Em segundo lugar, a nova cultura emergente, que é motivo de reflexão, a inteligência artificial, o perigo de uma nova antropologia que esteja a surgir. Que nova cultura está a aparecer? Portanto, quando nós fazemos esta experiência da visita ad limina, realmente é como se nós subíssemos a um monte, a uma montanha, e de lá nos dessemos conta de que o mundo é de uma abrangência muito superior à nossa paróquia ou à nossa diocese. E, como eu dizia, é reconfortante nós percebermos que existem equipas de trabalho que refletem para nos elucidar. Depois, uma coisa que me deixou quase que... não foi angustiado, não foi, mas foi assim, quando me diz, sabem que os jovens, as pessoas que nasceram depois de 1981, já não compreendem muito da linguagem que nós usamos. Isto é para nós pormos a mão na cabeça e é curioso que eu, um dia da semana passada, participei numa conferência dialogada, onde eu comecei, de jovens, portanto era dos 18 aos 24 anos, onde eu comecei por pedir desculpa que provavelmente alguma das coisas que eu ouvi dizer vocês não me vão entender. E contei-lhes isto, porque lá, na visita ad limina, disseram-nos mesmo isto. A sinodalidade, os grandes desafios que se colocam hoje em termos de humanidade, a paz. Enfim, nós regressamos verdadeiramente renovados e com uma séria certeza de que, de facto, a Igreja cada vez mais está a ser católica neste sentido, de uma sinfonia em que a participação de todos é necessária em vista da missão. Uma igreja que tem que olhar as pessoas pelo seu nome, pela sua circunstância de vida em concreto e não apenas naquela perspectiva das salas cheias, dos auditórios preenchidos, mas conhecendo a realidade de cada crente, pensa que passará, digamos, por aí a pastoral que os tempos novos vão exigindo a esta igreja? Tocou aí num ponto que é crucial para a pastoral hoje em dia, que é aquela pastoral a Jesus Cristo. Repare que Jesus nunca se deixou tocar, nunca se deixou orientar pela massa anónima, mas foi sempre pela pessoa concreta. É tão interessante isto. Inclusivamente na narração dos Atos dos Apóstolos, quando fala da descida do Espírito Santo,
o redator do texto faz questão de dizer: e aquelas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Quer dizer, não foi à cheia, não é? O mesmo acontece a Jesus quando se diz que vai ao encontro de cada um, de cada rosto, de cada história, de cada vida. Hoje, isso é a missão da Igreja, que tem que ser assim. Ou seja, a prevalência da pessoa, da sua identidade. Porque hoje, como aliás há pouco dissemos, quando falávamos da nova situação ou do novo povoamento de Lisboa, como na mesma rua nós encontramos pessoas de tantas proveniências e que trazem consigo histórias tão dispares, tão diferentes. E depois é uma ocasião, o que acabou de referir, para que a Igreja tome consciência de que um dos primeiros passos, se não mesmo o primeiro passo que hoje é necessário fazer, é este passo da saída, ir ao encontro para escutar, para ouvir, para acolher. Que tens tu para me transmitir? Que tens tu para me dizer? E, portanto, se a palavra tradicional de ordem é ide e anunciai, hoje este anúncio passa também por saber escutar. E, portanto, tal como fazia Jesus. Repare, voltando a ele antes de fazer um milagre, quando se abeirava de alguém, tinha sempre aquele momento de gentileza. Não é só de boa educação, é de perspicácia. Que queres que eu te faça? Que tens? E nós, com o passar dos anos, perdemos um bocado esse costume, não é? Talvez porque durante algum tempo tínhamos vivido com alguns preconceitos, não é? A sociedade é assim e, portanto, vamos lá encontrar soluções para estes problemas que nós projetamos na sociedade. Mas, de facto, hoje a escuta é, digamos, um dos primeiros movimentos, uma das primeiras atitudes que é necessário desenvolver e oferecer às pessoas, ao encontro da qual nós somos enviados a ir e a levar a boa mensagem do Evangelho. Já estamos a falar há algum tempo e também há muitos temas que poderíamos falar aqui. Recordo que estamos a entrar nas comemorações dos 500 anos de Camões. Falamos daqueles que agora chegam, muitos deles de latitudes e de tons de pele que Camões fala nos seus versos, não é? Como é que a Igreja também pode estar presente? Não é Santo António, não é São Vicente, Camões é um poeta, mas é uma figura também central na nossa história. Como é que a Igreja também se pode associar a esta comemoração? De várias maneiras. Desde logo, prestando-lhe a devida homenagem e, ao mesmo tempo, fazendo aquela memória viva de um português, um intelectual, um homem que transpira de Evangelho quando escreve e quando olha e quando compreende ou interpreta a realidade. É o universalismo que se tem ali. A maneira como ele capta a discreta passagem do Espírito pelos diversos acontecimentos e pelas diversas personagens é qualquer coisa que nós talvez tenhamos perdido com o passar dos anos. Eu regresso muito a Camões. Até porque, olha, isto é uma deixa e é uma dica de sugestão. Na escola naval, quando o aspirante oficial profere o seu juramento de bandeira, recebe a espada, que é o símbolo da autoridade, não da violência, é o símbolo da autoridade e, portanto, identifica aquilo que é o seu munus de oficial de marinha e recebe um exemplar dos Lusíadas de Camões. Porquê? O que é que o Camões nos oferece e que nós provavelmente somos chamados a redescobrir, ou pelo menos a atualizar? É uma capacidade de captar o sopro do Espírito, muito discreto que passa, e eu volto a repetir, em personagens e acontecimentos. Repara que ele tem sempre o cuidado de apelar a forças além humanas
para aquilo que um mortal consegue fazer. Nunca é só fruto da sua bravura, vai muito mais além do que isso. E logo a maneira como ele abre os Lusíadas, quando ele fala daquela libertação da lei da morte, que maneira bonita de falar da ressurreição. E como ele captou na nossa história, uma história escrita, realizada e protagonizada por um povo que nas águas do batismo se regenerou. Portanto, é um livro profundamente teológico, mas profunda e altamente teológico, que pode fazer a Igreja hoje também para lhe prestar a devida homenagem. Quer dizer, quem sou eu para estar aqui a dar sugestões? Mas eu acho que o nosso cardeal e poeta tolentino nos tem mostrado alguns caminhos. Desde logo, quando ele consegue intuir e encontrar uma consonância entre a palavra do poeta e aquilo que é a palavra do Evangelho e a palavra da história. Camões pode nos ajudar a esta aplicação, apropriação da palavra do Evangelho para o momento histórico que nós estamos a viver, porque ele também o fez. Os seus escritos foram sempre um bálsamo de esperança e hoje a sociedade, e particularmente nós em Portugal, é disso que mais necessitamos, é de esperança. E transformar, plasmar, encontrar na palavra do Evangelho forças que são capazes de produzir e regenerar esperança, Camões ensinam, porque é isso mesmo que ele faz. Quando alguém, digo eu, a nível de conselho, anda um pouco mais abatido, a leitura dos Lusíadas, ou de outros sonetos que ele porventura tenha escrito e que escreveu, de facto, é sempre um bálsamo que nos renova na confiança e na contemplação. Que fazer de Camões, prestando-lhe a nossa devida homenagem, eu julgo que é frequentá-lo mais, conhecê-lo melhor, não só a sua história, mas aquilo que ele escreveu. Afinal de contas, Camões, porque ele foi norteado ali por uma inspiração, aquilo que escreve permanece e contém uma perpétua atualidade. Nomeadamente quando nos desafia hoje a encontrar novas personagens que preencham o lugar e a ação daquelas personagens que estão ali descritas. Aquilo é um livro de poesia, não é um livro de história. E por isso mesmo, aquelas personagens são, eu não vou dizer eternamente, que isto até quase podia soar a blasfémia, mas são perpetuamente. Aqueles heróis, hoje, quem são? É o povo. Mas dentro deste povo, quem? E aqueles obstáculos, aqueles gigantes adamastores, aqueles velhos do Restelo, quem são hoje? E, portanto, eu acho que a própria Igreja poderia, eventualmente, ter ali quase que uma gramática de compreensão da realidade de hoje. Porque eu volto a repetir aquilo não é um livro de história, aquilo é um livro de poesia, onde nós nos reencontramos para interpretar e compreender o nosso presente e até a nós próprios. E, portanto, ele desafia-nos a essa aventura. Ele desafia-nos a essa aventura. Rui Valério, para concluirmos esta nossa conversa, sei que nas manhãs, particularmente, gosta de transformar a cidade na sua capela de oração e parte daqui de ténis e equipamento desportivo. Que estranha forma é esta do Patriarca de Lisboa rezar? Eu acho que não é estranha. O próprio Jesus, naquelas imensas, longas caminhadas que fazia, ele fazia da estrada e do caminho um momento de tanta oração. E depois tive um grande inspirador, que foi o São Luís Maria Grignion de Montfort, que ele, enfim, São Paulo, um grande outro. Mas sim, é uma forma de nós vivermos um contacto com a cidade, é maravilhoso, com o ambiente também, com o Tejo, é deslumbrante. Chegar às 7 da manhã junto ao Tejo e ver o nascer do sol que se afigura no horizonte, depois ver aquelas águas agitadas, aquelas águas que tocam a nossa costa, quase como que a dizer que é um bem intenso toque de Deus nas nossas vidas.
Mas depois, olha, serve-me também para ir meditando, para ir rezando e para ir, enfim, pedindo a Deus que me ilumine e que me ajude nesta missão que, como dizia há pouco e volto a repeti-lo, é uma missão que tem que ser feita no nós e não no eu. Serve também para manter a forma física. Herdou isso da sua passagem pela Diocese das Forças Armadas? Também, mas eu ainda sou daqueles que conheceu a experiência do Seminário Menor. Portanto, em 76, quando entrei para o Seminário Menor, e portanto nessa altura, a maneira como nós dizíamos bom dia à vida, em cada dia, era uma corrida de meia hora por Fátima, por aquilo que Fátima era em 76, tão diferente daquilo que é hoje. E nunca foi reconhecido na rua, as pessoas pararem um patriarca ofegante? Já começa a acontecer. Já começa a acontecer, sim. Mas depois as pessoas habituam-se. É lá, ao princípio, como é que é? Estranha-se e depois entranha-se. Muito bem, Dom Rui Valério, muito obrigado por esta partilha. Eu é que agradeço. No programa Eclésia. Não quero aproveitar o preciosíssimo tempo de antena que me é concedido, mas quem tiver a ocasião de visitar Lisboa sempre, particularmente nestes dias de festa e de homenagem e manifestação da nossa devoção para com Santo António, é o lugar e é o momento exato este de o fazer. Muito bem, Dom Rui Valério, e terminamos aqui o nosso programa neste dia tão especial para a capital portuguesa, a cidade de Lisboa, que comemora Santo António. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se os quiser.